Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Clube do Estudante. O assunto dessa aula é a associação de resistores. Bom, a gente consegue calcular, o valor da resistência de um resistor baseado em uma série de fatores, baseado na tensão, na corrente, na área da seção reta, no comprimento. Mas, por exemplo, se a gente tivesse inúmeros resistores e quisesse saber qual a resistência total deles, nesse caso aqui, eu tenho 4 resistores associados em série. Resistor associado em série, gente, é quando eu tenho resistor associado um depois do outro, sem caminhos alternativos. Observe que eles estão em série. Eu tenho um resistor, logo depois eu tenho outro, o outro, o outro. Se eu quisesse reduzir esse circuito a um circuito mais ou menos assim, um circuito com um único resistor que seja igual à resistência total desses outros 4. REC aqui, que quer dizer resistência equivalente. Bom, gente, ao longo do movimento da corrente por aqui, ela sofre uma queda de potencial de 1 volts. Nesse caso, bom, nós sabemos que 1 volts vai ser igual à resistência total, que é REC, que nós não sabemos, vezes a corrente. Mas bom, eu tenho que dar um jeito de chegar nessa resistência total. Eu sei que em cada resistor desse aqui, a corrente vai perder uma parte do potencial dela. Vai perder o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Eu sei que a queda total no potencial dela vai ser igual a 1. Eu sei, gente, que cada um desses aqui, nesse caso o 1, vai ser igual à resistência do primeiro resistor vezes a corrente. Assim como o 2, que é igual à resistência do segundo resistor vezes a corrente. Então, pessoal, observe que a soma das diferenças de potencial em cada resistor vai ser igual a isso aqui. Então, eu posso igualar isso. Eu tenho o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4, que é igual a U, que é a minha DDP total. Mas quanto é cada DDP dessa aqui? Quanto é cada tensão dessa aqui? Aqui vai ser R1, I, mais R2, I, mais R3, I, mais R4, I, que é igual a REC, que é a minha resistência equivalente, a minha resistência total vezes I. Observe que aqui eu posso pôr o I em evidência, então eu vou ter R1 mais R2 mais R3 mais R4. Observe também que como o I está nos dois lados da minha equação, eu posso simplesmente cortar ele, eu posso esquecer ele. O que me deixa com REC é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4. Daí, pessoal, nós concluímos que no caso de uma associação em série de resistores, a resistência total, a resistência equivalente, vai ser a soma da resistência de todos eles. É só você pegar os valores das resistências e ir somando. Assim você vai ter um circuito equivalente em que a resistência equivalente vai ser igual à soma da, das resistências, soma das resistências, soma das resistências individuais. Então, quando eu quiser saber a resistência total de uma associação em série, é só somar as resistências de cada um. Bom, agora a associação em paralelo. Para que os resistores estejam associados paralelamente, eu preciso que eles fiquem submetidos a uma mesma DDP, uma mesma tensão, uma mesma diferença de potencial. Quando eles estão em paralelos, associados paralelamente, eu não posso garantir que a corrente em cada um deles vá ser igual, mas eu posso garantir que a DDP em cada um deles é igual. Então, eu tenho uma corrente que vem desse gerador aqui, ela vai passando pelo fio. Quando chega aqui, ela se bifurca. Eu tenho uma corrente aqui que eu vou chamar de I1, eu tenho uma corrente passando por aqui que eu vou chamar de I2, eu tenho uma corrente por aqui que eu vou chamar de I3.
Eu sei que a corrente total vai ser sempre igual a I. Ela vai se dividir aqui e aqui ela vai se somar de novo, digamos assim. Lá da primeira lei de Ohm, eu sei que a minha corrente total vai ser U sobre REC, que é a minha resistência equivalente. Bom, eu sei que a minha corrente total vai ser igual à soma das correntes que circulam em cada um desses resistores, no caso I1 mais I2 mais I3. Eu sei que I1 vai ser igual a U, que é a mesma DDP, a DDP é constante, já que eles estão associados em paralelo, sobre R1, e 2 vai ser U sobre R2, e 3 vai ser U sobre R3. Bom, somando isso, eu tenho aqui U sobre REC, que é igual à corrente total, que vai ser igual aqui a soma das correntes que circulam em cada um desses resistores, mais U sobre R3. Colocando esse U em evidência do lado direito da equação, eu tenho aqui U sobre REC, aqui eu tenho U, aí eu vou ter 1 sobre R1, vou ter 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Eu posso cortar esse U, posso cortar esses dois U's aqui, e eu vou ter que 1 sobre REC, que é a minha resistência equivalente, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. É assim que eu determino a resistência equivalente no circuito com resistores associados em paralelo. Eu enuncio isso aqui como o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências individuais. Falando assim pode parecer meio complicado, mas é fácil memorizar essa fórmula, é fácil aplicar também. E tem uma maneira de poupar ainda mais tempo nos vestibulares, que é usando essa fórmula aqui. Na maioria dos casos que você vai ter resistores associados em paralelo, vão ser só dois. Ao invés de você fazer toda aquela conta ali, você pode simplesmente aplicar essa fórmula aqui. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Bom, isso aqui só funciona para dois resistores, mas como acontece muito em provas de vestibular, isso aqui pode poupar um bom tempo. Tá aí a dica, pessoal. Nós terminamos o assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido. Hoje nós falamos sobre associação de resistores em paralelo e em série. Se inscrevam no canal, pessoal, para assim vocês ficarem a par de todas as nossas novidades, vocês ficarem sabendo dos nossos novos vídeos. E é isso, pessoal. Bons estudos.